seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de recrutamento e seleção. Eu sou Mário dos Anjos, professor da disciplina. Em nome de toda a Secretaria de Educação, quero dar as boas-vindas. E nossa competência número 3 é compreendendo a avaliação por resultados. A competência, ela divide-se em 3 conteúdos. O primeiro deles é compreender o conceito de avaliação, aspectos centrais e evolução na administração. O segundo, métodos de avaliação de desempenho, dos métodos tradicionais, ao foco está em métodos que avaliam por resultados. E o terceiro e último ponto, os métodos de avaliação de resultados, os conceitos, os tipos e as aplicações. Leiam todo o caderno da disciplina, interajam com os tutores, entre vocês, participem do chat e boa aula aqui a todos. Avaliação. Como a avaliação surgiu nas empresas, surgiu na administração de empresas? Bem, na administração nós temos 4 atividades centrais. Inicialmente, uma empresa precisa de planejamento. O que é o planejamento? É estabelecer objetivos, metas, saber para onde quer ir, é o norte para a empresa. Então, por exemplo, uma panificadora, ao determinar o quanto vai produzir de pão, é um planejamento, é um objetivo, é uma meta. Em seguida, ocorre a organização. A padaria, a panificadora, ela precisa saber tudo o que vai precisar para poder fabricar esses pães. Vai ter que criar um organograma, uma estrutura lógica para poder executar todas essas atividades. No terceiro momento, nós temos a direção, ou seja, colocar a empresa para funcionar, para rodar. E, finalmente, chegamos no controle. Aí sim entra a perspectiva da avaliação, ou seja, é através do controle que a empresa estabelece indicadores de desempenho, parâmetros. E aí, a partir disso, ela vai comparar esses parâmetros com o desempenho da empresa. E, se necessário, vai propor ações corretivas. Então, por exemplo, se a nossa panificadora pretendia, em determinada semana, produzir 500 quilos de pão, e se no passado esse tempo ela só fabricou 300 quilos, vamos comparar 500 quilos como meta, 300 quilos como foi realizado. Essa defasagem de 200 quilos, ela ocorreu devido ao quê? Faltou matéria-prima, farinha de trigo, fermento, sal, né? Houve algum problema? É justamente a função do controle que permite que a empresa corrija seus rumos. E é nesse contexto que nós vamos trabalhar nessa competência. Então, a avaliação de desempenho é um processo central na área de recursos humanos, na área de gestão de pessoas. Por quê? Há uma série de benefícios. Primeiro que a avaliação de desempenho, ela estabelece recompensas. Então, aqueles colaboradores que mais se dedicam vão ter algum diferencial em termos de reconhecimento da empresa, de incentivos monetários e não monetários. Outro ponto importante, ela fornece retroação. O que é isso? Permite que tanto a empresa como o funcionário recebam esse feedback do colaborador. O que é que esse colaborador precisa melhorar? Em quais pontos ele está bem? Outra, permite o desenvolvimento de pessoas. Estreita, fortalece o relacionamento entre os colaboradores e entre os colaboradores e a empresa. Melhora também o potencial de desenvolvimento. E, finalmente, oferece um aconselhamento, de forma que o colaborador ele saiba aqueles pontos em que ele está bem e aqueles pontos em que ele precisa melhorar o desenvolvimento das competências. Você está lembrado da competência 1? Qualquer coisa, releia, volte para o nosso caderno da disciplina e veja o conceito de competências nessa unidade. Bem, nós temos métodos tradicionais de avaliação de desempenho.
Como podemos ver aqui no slide, um deles é o método da escolha forçada. Nós temos várias frases que são agrupadas e pede-se que seja escolhida ou assinalada a frase que mais define a pessoa e aquela que menos define o desempenho daquele candidato. Então, por exemplo, se entre as 4 primeiras afirmações, espírito de equipe, comportamento dinâmico, sociabilidade, dificuldade com números, considera-se que a pessoa tem um bom espírito de equipe, essa é a que mais define. Se ela é de difícil relacionamento, provavelmente vai ser assinalada aquela que menos define, a afirmação de ser muito sociável. Um outro método tradicional de avaliação de desempenho, conforme podemos observar aqui nesse slide, são as escalas gráficas. Então, podemos trabalhar com uma série de fatores, como, por exemplo, produção, qualidade, cooperação. O que vem a ser produção? A quantidade de trabalho realizada. A nossa panificadora, no começo, quantos quilos de pão cada auxiliar de padeiro fabrica? A qualidade, avaliarmos a qualidade no lava-jato, a qualidade do serviço de lavagem, a cooperação no trabalho em equipe, e em função disso, nós temos os fatores e uma classificação de fraco, sofrível, regular, bom e ótimo. Em função disso, para cada fator, nós assinalamos aquele que melhor representa o comportamento do indivíduo em cada um deles. Nós temos também um outro método tradicional de avaliação de desempenho, que é a pesquisa de campo. Então, nós temos aqui alguns pontos, como avaliação inicial, análise complementar, planejamento, acompanhamento, e solicitamos que seja preenchido pela chefia. Por exemplo, avaliação inicial. Por que o desempenho daquele colaborador foi insatisfatório? Ou por que foi satisfatório? Ou ainda, por que foi mais do que satisfatório? Então, o gestor ele vai informar isso. Por exemplo, na análise complementar, esse colaborador recebeu algum tipo de ajuda? Ele precisa de algum treinamento? Como será esse treinamento? Quando será ministrado o treinamento? Em relação ao planejamento, quais são os outros aspectos do desempenho que devem ser mencionados? No acompanhamento, por sua vez, você acha que o funcionário, ele está abaixo, acima do padrão? Ele recebeu novas oportunidades de melhoria ou não recebeu? De forma que é feita toda uma pesquisa com os gestores, de forma que se tenha todo um perfil daquele colaborador que vem sendo avaliado pela empresa. Nós temos também, como por exemplo, medidas de produtividade, como podemos observar aqui nesse slide, o stockout. O que é stockout? É a descontinuidade de um produto, a falta de um produto. Colaboradores que trabalham num depósito ou num estoque, a empresa, ela em conjunto deve estabelecer uma meta, como podemos observar essa linha horizontal em vermelho. E em desempenho é a linha verde. Observamos que a linha verde, em vários momentos, ela encontra-se muito distante da linha vermelha. E o melhor nesse caso é termos uma pouca falta de produto, ou nenhuma falta desse produto. É uma forma que nós temos de avaliar colaboradores que trabalham na área de produção, por exemplo. Nós também temos outros métodos igualmente mais modernos, que é um deles, por exemplo, é o de gestão por objetivos. Então, por exemplo, no primeiro momento, nós temos as metas da empresa e os indicadores que serão avaliados. Depois, as metas descem ao nível de departamento. Quanto o setor de produção deve fabricar de pão? De quanto foi o desperdício? Como vamos avaliar? No terceiro momento, o gestor, a chefia, vai apresentar as metas e as medidas de avaliação para cada colaborador. O subordinado pode sugerir, pode participar. Existe um acordo mútuo entre gestor,
e colaborador, para que se defina medidas e metas. Nada de paternalismo, nem nada que seja impossível de ser realizado pelo colaborador. Isso é importante. Então, essa gestão por objetivos, o princípio básico é a definição em conjunto, chefia e colaborador, de como esse trabalho, como esse indivíduo será avaliado. Numa quinta etapa, nós vamos eliminar, nós vamos extinguir as metas e medidas de avaliação inadequadas, aquelas que eventualmente estão ultrapassadas, que não são utilizadas, e permanentemente faremos uma revisão, até chegarmos a uma revisão final e com isso podermos, ao final da avaliação de todos os setores, todos os colaboradores, seja possível avaliar a empresa. Eu coloquei mais informações sobre esse método no caderno da disciplina e vamos interagir e conversar sobre ele posteriormente. Outro método importante de avaliação de resultado é o baseado no BSC, o Balance Scorecard. Por exemplo, nós temos objetivos corporativos, tais como duplicar o valor de mercado no prazo de 7 anos, aumentar o faturamento da empresa a uma taxa de 20% por ano, atingir uma taxa interna de retorno 2% superior ao custo de capital, aumentar a produção em 20% e assim por diante. Para atingirmos esses objetivos corporativos, as áreas envolvidas, por exemplo, finanças. Quais são os alvos dessa área de finanças? Área de produção, quais são os alvos? Então em 2014, a receita deve ser de X, 2015 de Y, 2016, 2017 e assim sucessivamente. Como devem se comportar os custos administrativos, os custos operacionais de 2014 para frente? A área de produção, por exemplo, qual deve ser o custo total de produção? Qual deve ser o custo total de desenvolvimento de produtos? Qual deve ser a produção total anual? E assim nós temos indicadores. E os colaboradores de cada área devem agir como se estivessem com foco nos objetivos e metas daquela área. Caro aluno, mais uma vez eu quero agradecer a sua participação e pedir que vocês interajam bastante no chat, no fórum, leiam bastante o caderno das disciplinas, podem contar com nossa equipe. Um forte abraço a todos. Até a próxima.